Teste de iluminação, teste de som e teste de cara, né? Porque vai que a cara não tá boa. Então é bom a gente testar a cara também. E aí, bonitos, beleza? Eu sei que eu tô devendo alguns assuntos pra vocês aqui no canal, mas vamos gravando um vídeo de cada vez. Eu tenho que trazer vídeo em inglês, só que dá um certo trabalho, porque a galera pede legenda em inglês e legenda em português, então isso demanda um pouco mais de tempo. Também tenho que trazer aqui aquele vídeo que vocês pediram sobre dicas pra quem tá começando a aprender, né? Pra que vocês aprendam sozinhos, pra quem tá nesse início. Mas eu tava sentindo falta de um vídeo de gramática. Eu quero trazer mais vídeos de gramática aqui pro canal, então eu decidi fazer esse vídeo sobre contáveis e incontáveis. Vamos que vamos. Esse assunto é um pouco básico para algumas pessoas, muitas já passaram por isso, né, porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando está começando a estudar inglês, mas se eu fosse você, continuaria aqui do mesmo jeito, porque pode ser que você ouça uma explicação um pouquinho diferente. É um assunto realmente necessário, porque acredite, muitos alunos têm dificuldade para compreender essa questão dos contáveis e incontáveis. E às vezes, quando eles compreendem a noção dessa dupla, ainda assim, eles não conseguem enxergar a utilidade, tipo, pra que serve esse negócio de contável e incontável? Pra quê? Quando me ensinaram isso há sei lá quantos, uns poucos anos atrás, né? Porque, afinal de contas, me deram 15 anos aqui nos comentários semana passada. Então, ganhei o quê? Ganhei a vida. Não ganhei nem o dia, né? Ganhei a vida inteira. Mas enfim, quando eu aprendi há muito tempo atrás sobre contáveis e incontáveis, na verdade eu não aprendi, porque eu realmente tive essa postura. Isso aí não faz muito sentido, não serve pra nada e não vai fazer a menor diferença no meu inglês. Então bora lá entender de uma vez por todas o conceito e a utilidade dessa dupla. A dificuldade existe, na verdade, porque não existe esse conceito de contável e incontável em português. Então, quando você está começando a aprender inglês, está com aquela mania de traduzir todas as coisas, você se depara com essa barreira, sabe? Existe uma coisa em inglês que não existe no português, você não vai conseguir traduzir isso, você não vai conseguir fazer uma associação direta com a sua língua nativa, então calma aí, eu preciso te explicar o que realmente é o contável e o incontável. Então é aí que tá o problema, porque é um conceito que não existe em português. É novidade, né? É novidade pros alunos. Aí já gera aquele pequeno desespero. Mas, gente, isso é muito mais prático do que vocês podem imaginar. O próprio nome já diz, né? Contável e incontável. Coisas que eu posso contar e coisas que eu não consigo contar. Só que para pra pensar, se isso não existe em português, não adianta alguém chegar pra você e falar, olha só, contável é o que você consegue contar, beleza? E incontável é aquilo que você não consegue contar. Tá, tudo bem, mas e aí? Continuo sem compreender. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o significado do nome, né? Contável e incontável. Então, imagine que uma coisa contável é uma coisa que você consegue contar de unidade em unidade. Consegue contar até mesmo nos dedos. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E o incontável é justamente o contrário disso. São aquelas coisas que você não pode, que você não consegue contar por unidade. Basicamente é isso. Mas vamos além um pouco para que vocês realmente consigam compreender. Então, reparem, contáveis são aqueles que eu posso, não aqueles que eu quero contar. Ah, não, eu quero contar água. Me dá uma água, vai lá e compra uma água pra mim. Tá, você quer falar assim, mas você não pode falar assim em inglês no caso, né, gente? Essa questão do pode, não pode é um pouco delicada, né? Porque assim, você pode fazer tudo o que você quiser com a língua, porque como falante a gente fala coisas e as pessoas compreendem, por mais que literalmente aquilo não faça o menor sentido. Até porque quando você fala, me dá uma água, gente, para pra pensar, isso não faz sentido, mas a gente fala e todo mundo entende, sabe? Então essa questão do pode não pode acaba sendo um pouco relativa e delicada. Então, por exemplo, quando você fala pra uma pessoa, me vê uma água, aqui a gente fala muito me vê, né? Tipo, você quer comprar um negócio, aí você fala me vê uma água. Outra coisa que não faz sentido, tá vendo? Mas todo mundo usa, por aqui pelo menos, e todo mundo se entende. Você chega em inglês e fala I want one water. Tudo bem, a pessoa vai compreender o que você tá querendo, que você tá querendo uma água. Só que assim, vai ser aquele inglês meio Tarzan, não é mesmo? Aquela coisa meio assim, me querer água, me intersede, aquela coisa meio esquisita. Mas você pode falar assim porque vão te entender. Mas tá gramaticalmente correto? Aí teria que dizer que não, né? Não está muito adequado. Essa tua fala aí não está muito adequada. Então assim, você não pode falar uma água, mas se você quiser falar uma água, tudo bem, tá liberado. Só que gramaticalmente falando, isso não é muito adequado. Então, quando você faz isso em inglês, você está pensando em português, sabe? Pensando em português para falar em inglês. Água é uma coisa que a gente realmente não pode contar, gente, sabe? A gente não tem como pegar uma água na mão e dar para uma pessoa. Não tem como contar a unidade da água, é impossível.
possível. Agora, o que você pode contar é um copo com água, né? Tipo um copo d'água, uma garrafa d'água e por aí vai. Então, aquilo que a gente não pode contar por unidade, a gente conta por medidas ou por expressões, né? Garrafa, copo, litro. Então, se você conseguiu entender isso que eu falei, você já sabe o que significa contável e incontável. Pronto, fechou, é isso. Então, não precisa ficar decorando listas e mais listas, sabe? Até porque, gente, você não vai conseguir construir o seu inglês decorando listas. Porque decora a lista de preposição, decora a lista de verbo irregular, aí decora a lista de contável e incontável. Você vai viver de lista. Não dá pra viver de listinha. Então é realmente melhor que a gente compreenda e saiba usar as coisas, ao invés de ficar fazendo listas. Então a relação que a gente pode fazer é o seguinte: assim como existem os contáveis e os incontáveis em inglês, existe o masculino e o feminino em português. Mas como assim, Tainá? Você está associando contáveis, noção de quantidade e coisas que a gente pode, que a gente não pode contar, com masculino e feminino? É muito simples. Primeiro, o que a gente chama de contável e incontável são os substantivos. Em inglês. Substantivo é um termo gramatical e basicamente quer dizer o nome das coisas, sabe? Então, porta, cadeira, janela, tô falando que tá na minha frente porque eu tô sem criatividade no momento. Essas coisas são os substantivos, beleza? Então, leu a palavra. Essa palavra dá o nome pra algo, então isso é um substantivo. Em inglês, os substantivos são contáveis e incontáveis, e em português, masculino e feminino. E eu confesso que eu até acho mais lógico esse olhar que o inglês tem sobre isso do que o olhar que o português tem, sabe? Porque faz mais sentido. Imagina, eu tenho um copo aqui, né? Eu tenho um copo. E aí eu preciso olhar pra esse copo e falar que isso aqui é masculino. Tipo, é só um copo, cara. É um objeto. Como é que eu vou falar que um objeto é masculino ou feminino, sabe? Isso é meio esquisito. E eu tenho aqui uma caneca também, a caneca lá da nossa loja. E, tipo, eu tenho que olhar pra essa caneca e falar que isso aqui é feminino, gente. Eu tô rindo porque isso é uma coisa bizarra. Você olha pra um objeto e fala, não, isso aqui é feminino. Não, isso aqui é masculino. Sabe? Não faz muito sentido isso. Agora, em inglês, você olha pra isso e pensa, beleza, isso aqui eu consigo contar em unidades, eu consigo contar de 1 em 1. Ok, isso aqui eu consigo também contar de 1 em 1. Agora, pega a água na mão. Olha, eu tô vendo, tô olhando pra isso e tô entendendo que eu não consigo contar isso aqui. Tipo, digamos que minha mão esteja cheia de água. Tô entendendo que eu não consigo contar isso. Então, eu realmente acho que em inglês essa questão do contável e incontável faz mais sentido que feminino e masculino do português. Não sei o que você pensa sobre isso, não sei se você já parou pra pensar nisso, mas eu acho isso um pouco bizarro no português. Então é por isso que os gringos, quando querem tentar falar em português, eles falam os garotas bonitas. Os garotas lindas, os garotas bonitas. É por isso, porque na mente deles, os garotas tá tranquilo, porque as garotas, os garotas, qual é a diferença? Então, com isso, eu tô querendo dizer que a importância dos contáveis e incontáveis, do masculino e do feminino, tá aí. É isso que é a base de outras regras gramaticais, sabe? Porque, por exemplo, em português, olha, é masculino, é feminino. Então, você vai usar o copo e a caneca. Os meninos e as meninas. Você não vai falar os garotas, como os gringos falam. Mas eles falam isso porque na cabeça deles, né, no inglês deles, é uma coisa que não existe também. Porque eles olham pros meninos ou pras meninas e tá vendo uma quantidade ali, quantidade de pessoas. Então, em inglês, isso é muito mais básico. Não existe essa preocupação de falar os garotos, as garotas, ou então o garoto, a garota. Não, the boys, the girls. Acabou. É muito mais prático, muito mais simples. E ainda tem gente que fala que inglês é difícil, gente. Olha só. Então, galera, essa é a noção. Em inglês, os contáveis e incontáveis equivalem ao masculino e feminino em português. Porque são eles que dizem se o nome de alguma coisa é masculino ou feminino, sabe? Então, essa é a equivalência em português, masculino e feminino. Agora, em inglês, contável e incontável. Não sei se ficou claro tudo que eu falei até agora, mas eu realmente espero que sim. E existe um outro ponto também muito interessante que a gente precisa saber quanto a essa dupla, contável e incontável, gente. Tem coisas que você consegue contar em português, tem coisas que você pode contar em português e em inglês você não pode.
ai, tinha que ter alguma coisinha pra complicar a vida, né? Tava muito assim, muito básico, vamos complicar, porque senão, né, não tem graça. Então, realmente, se você ficar pensando em português pra falar inglês, nesse momento vai dar um certo problema. Então, por exemplo, a palavra pão em português, que em inglês a gente fala bread, não é contável. Então você não pode falar one bread, two breads, three breads. Pois é uma coisa que você não pode fazer. A mesma coisa acontece com a palavra information, informação, sabe? Você não pode falar one information, two informations, three informations. Não pode acontecer isso. São coisas que você precisa saber, mas naturalmente você vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, agora você está assistindo esse vídeo aqui como quem não quer nada e tá aprendendo várias coisas legais. Assim espero, né? Eu espero que eu não esteja aqui gravando esse vídeo à toa. Mas com certeza alguma pessoa vai ser ajudada, então já está valendo. E isso também acontece com várias outras palavras, sabe? Vou colocar algumas aqui na tela para que vocês tenham um conhecimento básico. Mas como eu já falei, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. E eu já falei aqui em outro vídeo que a gente precisa ser curioso, né, quando aprende inglês. Porque isso é o tipo de coisa que às vezes, por mais que não te ensinem, você pode aprender a partir da sua curiosidade. E de repente você pode se perguntar, mas não tem nada a ver. Por que que em português eu posso contar e em inglês eu não posso contar? Como assim, gente? Pão é pão, é óbvio que eu posso contar. Existe um pão, 2 pães, 3 pães. A gente pensa nisso em português. E a razão pra isso, gente, a lógica disso, tá justamente na origem da palavra ou no significado da palavra. Pão é uma coisa que se você pensar, sei lá, joga no Google. Olha a minha ideia. Joga no Google. Pão 1988. Pão em 1988. Sei lá, um ano muito antigo, muito lá pra trás. Ou até mais antigo do que isso. Se você for perceber, muito antigamente, pão era uma coisa desse tamanho e era uma coisa só. E você cortava os pedaços do pão. Então você contaria o pão por medidas. Uma fatia, 2 fatias, um pedaço, 2 pedaços. Agora, hoje em dia já é uma coisa diferente. Existem os pães que são produzidos de unidade em unidade. Então, de repente, a razão para que você possa ou não contar algo em inglês também tá na origem ou no significado da palavra. E aí cada palavra deve ter a sua explicação em particular. Não dá para associar o português com o inglês e falar: ah, mas em português eu consigo contar assim, 1 pão, 2 pães, 3 pães. Só que assim, a gente precisa entender que são 2 línguas diferentes, né? Então, estudando também a origem das línguas, a gente percebe que o português e o inglês não tem uma ligação direta, não tem uma ligação forte. De repente eu poderia fazer um link para explicar isso se a gente estivesse falando de português e espanhol, que são línguas mais próximas. Então, não dá para querer justificar uma coisa do inglês a partir de uma verdade do português, sabe? A gente precisa separar, são 2 línguas diferentes. E além desse caso, também existe o caso de palavras. Eu só consigo me lembrar de uma agora, eu realmente não me lembro se existem outros casos, mas a palavra hair, por exemplo, ela pode ser contável ou incontável. Pois é, depende do que você está querendo dizer. Então, por exemplo, tem um grupo de amigas ali, sei lá, 3 amigas, eu comento sobre o cabelo delas e falo: their hair is beautiful. Their hair is beautiful. Então, nesse momento, eu usei o their, porque, né, são várias meninas, mas eu disse is beautiful. Então, assim, por que não are beautiful? Their hairs. Por que eu não digo their hairs are beautiful? E isso, por coincidência ou, sei lá, qualquer outra razão, é algo que também acontece em português, né? Eu falo o cabelo delas, eu não falo os cabelos delas. Vocês falam isso, gente? A gente fala, né? O cabelo delas é muito bonito, né? É assim que a gente fala, não é mesmo? O cabelo delas é bonito. Os cabelos delas. Momento de reflexão agora, porque eu parei pra pensar nisso e não tinha pensado nisso antes. Oi? Agora, se você quiser falar, por exemplo, my mom is getting some gray hairs. My mom is getting some gray hairs. Porque você está se referindo a cada cabelo em particular. Então, são vários fios de cabelo que ela está, né? Aí já mexe com o conceito da palavra também, porque agora eu não estou falando mais somente de cabelo, e sim estou falando de fio de cabelo. Gente, linguagem. Gente, coisa linda, não é mesmo? Eu acho lindo esse negócio de língua, linguagem. Vocês acham bonito também? Ou só eu que acho bonito mesmo e tô aqui achando isso bonito sozinha? Eu não deixei nenhuma lista aqui enorme, nem dei 500 exemplos de palavras contáveis e incontáveis, porque como eu falei, eu acredito que não adianta decorar a lista, por isso que eu expliquei o conceito e assim vocês podem fazer um exercício com a mente de vocês. Isso funciona muito mais, sabe? Olhar para os objetos, olhar para as coisas que estão aí ao redor e pensar, isso eu consigo contar, aquilo eu posso contar, aquilo eu não posso contar. Eu acho que isso funciona muito mais do que ficar decorando lista. A partir do momento que você entende o conceito de algo e sabe aplicar aquilo, pronto, não precisa de lista. Acreditem nisso, acreditem. Então, se vocês entenderam o que eu quis dizer, tenta exercitar a mente de vocês e olhar para as coisas e identificando o que é contável e o que é incontável. Assim vocês vão longe. Então eu finalizo esse vídeo mandando um beijo
pra Sarah Ellen, um oi pro Thiago Ramos e outro beijo também pra Tainara. Esse é o nosso canal, compartilha esse vídeo pro nosso canal crescer. A gente já chegou a 20 mil, então agora vamos dobrar a meta, né? A meta não estava aberta, mas agora que a gente bateu a meta, a gente vai dobrar a meta. Então agora, bora chegar aos 40 mil e eu sei que a gente consegue. Sei lá, sabe, fiz esse vídeo aqui no amor, expresse sua gratidão por isso, indicando esse canal pra um colega seu. Ou também deixando seu like, que ajuda bastante no canal, sabe? Mas então é isso, galera. Se você tá feliz porque a gente chegou a 20 mil, deixa o seu like. Se você concorda com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo, deixa o seu like. Se você não tomou banho hoje, aí no caso você pode deixar um dislike, porque... Zoa, galera, eu sei que opiniões divergem, ok? A gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!